a gente vai ver que aquele sonho que Nabucodonosor teve, daquela estátua, né, que era segmentada por metais, e aí no final do sonho ele via uma pedra muito grande sendo cortada sem auxílio de mãos, e essa pedra atingia os pés da estátua e esmiuçava, né, toda aquela estátua, todos aqueles metais preciosos. A gente viu que essa divisão dos metais na estátua era a sucessão dos grandes impérios mundiais. E aí muitas vezes a gente pode perguntar, mas por que não tem aqui, por exemplo, o Império da China? Por que aqui não tem o Império Mongol, que eram grandes impérios também naquela época? Só que a gente tem que levar em consideração que esses impérios, eles estão em relação com o povo de Deus, tá? É onde o povo de Deus está envolvido. Então o povo de Deus esteve presente no Império Babilônico, no Império Persa, no Império Grego, no Império Romano, né? No Império Romano em que Jesus ele é crucificado. E depois a gente vai ter a parte final, que ali é a Europa, que é Roma dividida, onde o povo de Deus também está presente, tá? Então, não tinha povo de Deus lá no Império da China? Poderia ter, mas não estava dentro do foco principal, né? Esse sonho que Nabucodonosor tem, ele é dirigido, ele é focado na sucessão dos impérios mundiais, mas em relação com o povo de Deus. Então, é por isso que são esses grandes impérios aqui que são retratados. Então, a gente teve lá a Babilônia, de 605 a 539 a.C., depois Medo-Pérsia, de 539 a 331 a.C., a Grécia, representado pelo bronze, de 331 a 168 a.C., Roma, que foi o império com maior extensão, né? Não é à toa que ela está ali nas pernas, né? Foi de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Eu cometi uma falha no estudo passado, eu falei 700, né? Mas não, o Império Romano caiu em 476 depois de Cristo. Depois a gente tem a Roma dividida, que é a Europa, né? Essa parte da união entre Estado e religião. A gente vai ter o papado ali junto com os reis da Europa, né? Trabalhando juntos. A gente vai ter essa mistura que é justamente no tempo do fim, do tempo que nós estamos vivendo. E por último, a gente tem o reino de Deus, que é configurado por essa grande pedra que é cortada de uma montanha, né? Sem o auxílio de mãos, ou seja, não tem intervenção humana. O reino de Deus ele é estabelecido unicamente pelo poder divino, pela atuação divina, né? O fato do texto destacar que não tinha auxílio de mãos para cortar essa rocha que foi tirada desse grande monte, representa isso, que é Deus agindo para estabelecer o seu reino, não com auxílio de poder nenhum, não com auxílio de governo nenhum. É o próprio Deus que vai estabelecer o seu reino. E aí, por fim, a gente vai estar nesse reino eterno, que é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Diante, então, dessa recapitulação, a gente vê que no capítulo 3, meus amigos, a gente vai ter uma surpresa, né? Logo lá no verso 1 do capítulo 3, a gente vai ver o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E quando a gente compara essa estátua que Nabucodonosor levantou com aquela estátua do sonho, né? Deixa eu voltar aqui para a gente dar uma olhada aqui na estátua do sonho. Vocês se lembram que apenas a cabeça era de ouro, certo? Então o Império Babilônico ele deveria de durar de 605 a.C. até 539. E depois iria se levantar um outro império. Era essa a interpretação do sonho, certo? Só que o que a gente vê aqui no capítulo 3 é Nabucodonosor não aceitando a interpretação desse sonho. É ele falando, não, vocês me desculpam, mas eu não vou ficar só na cabeça, né? O meu império, ele vai durar até o fim. O meu império, ele vai ser um império eterno. E em rebelião à profecia que foi dada por Deus, Nabucodonosor então decide levantar uma imagem toda feita de ouro. Toda feita de ouro. Pelas medidas dessa imagem que ele levantou, tinha 60 côvados de altura, é algo, né, aproximado a 27 metros de altura, ou seja, era uma imagem bem grande, né, mas a gente vai ver que a largura dela não era tão grande assim, era de 6 côvados, era algo em torno de 2,7 metros. Então, alguns historiadores, arqueólogos, eles dizem que não poderia ser bem uma estátua, mas pareceria muito mais com um obelisco. Mas sendo estátua ou obelisco, o que realmente importa para a gente aqui é que a imagem que Nabucodonosor ele manda fazer e coloca na planície de Dura ali, e ele exige adoração para ela, é uma rebelião contra aquilo que Deus havia determinado. Deus falou, o seu império vai passar, né? O seu império vai ser o mais glorioso, vai ser o mais rico,
né? A gente viu lá que Heródoto ficou fascinado porque tudo em Babilônia era construído com ouro, né? Os templos, os prédios do estado ali, todos eram recheados com detalhes de ouro. Então a gente vê que Nabucodonosor ele não se contenta em apenas ser a cabeça de ouro, mas ele quer estabelecer o seu reino por toda a eternidade. Ele fala, não vai ser o reino de Deus que vai durar para sempre, né? E nem serão esses outros impérios que vão surgir, mas eu quero que o meu reino permaneça para sempre. E um fato curioso que a gente extraiu aqui é que a estátua ela tinha 60 côvados de altura, e 60 era o número representado pelo deus Anu no panteão babilônico. Ou seja, não é por acaso que Nabucodonosor escolheu, né, essa altura de 60 côvados, mas era também ali uma demonstração que ele não estava satisfeito com aquele sonho, e não somente isso, né? Ele faz uma estátua com altura de 60 côvados representando o seu Deus, o deus Anu, dizendo que não, o reino que será eterno não será, né, o do Deus de Daniel, o do Deus dos hebreus, mas será o meu reino. Esse é o reino que vai durar para sempre. Então a gente vê uma completa rebelião aí de Nabucodonosor contra aquilo que a profecia havia apontado, tá bom? Então, meus amigos, olha só, aqui o ponto que a gente destacou, né? É justamente esse versículo 1 de Daniel 3, onde diz que Nabucodonosor faz uma estátua de ouro e ele levanta no campo de Dura. Isso é uma coisa muito interessante quando fala que ele levantou no campo de Dura, né, ou na planície ali, que era uma região plana da Babilônia, porque se a gente for lá em Gênesis 11, se você tiver com a sua Bíblia aí, dá um pulo lá em Gênesis 11, que você vai ver uma coisa interessante. Lá em Gênesis 11, onde diz o seguinte, né? E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, ou Sinear. Alguns historiadores e teólogos, eles dizem que essa região, que esse vale de Sinear, seria a planície de Dura, lá onde Nabucodonosor construiu essa estátua. E lá eles começaram a habitar e disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz, eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Esse episódio aqui da Torre de Babel que nós vemos, né, é a primeira vez que a gente encontra, né, a gente é confrontado com Babilônia, né? Babel ali é o portão dos deuses, né, mas depois vai se tornar símbolo de Babilônia. A gente vê que lá no passado o povo havia se unido e havia construído uma torre em rebelião a Deus, porque a ordem que Deus havia dado era para que eles fossem fecundos e se espalhassem por toda a terra, né? Eles tinham que se espalhar. Mas não, eles queriam continuar concentrados num só lugar, e ali, como rebelião à ordem divina, eles decidem então também construir uma torre, né, que alcançasse o topo dos céus para que o nome deles fosse poderoso e eles nunca mais fossem espalhados, né? Provavelmente aí com medo de um novo dilúvio acontecer, eles constroem essa torre gigante. E ali a gente vê assim, né, uma das primeiras demonstrações, né, do povo se unindo contra Deus, do povo se unindo em rebelião contra Deus. E é justamente na terra de Babilônia, é justamente aqui onde o rei Nabucodonosor ele também decide levantar uma imagem em rebelião ao Deus Altíssimo. Olha que coisa fantástica.